Oi, gente! Estou aqui com mais um tema maravilhoso do nosso Clube do Reiki, hoje para falar da atuação do reikiano. E para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo, se inscreva, ative as notificações que quando aparecer Clube do Reiki é um tema exclusivo de Reiki, tá? Exclusivo porque eu vou falar somente do Reiki, ok? Eu sou a Tatiane, eu sou mestra em Reiki, sou também mentora de alinhamento interno com o ser e terapeuta vibracional integrativa. E sou apaixonada pelo Reiki, né? Como eu falei, o Reiki foi minha porta de entrada e é a porta de entrada para muitas pessoas. Então, você não chegou aqui por acaso, tá certo? Qual é a atuação do reikiano? Primeiro que o reikiano pode ser de nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 3, 3A ou 3B. Tatiane, por que nível 3A e 3B? O nível 1 é o nível físico, o despertar. O nível 2 é o nível da transformação, ok? Que é o nível mental e emocional. O nível 3A, o espiritual. O nível 3B de mestre professor, aquele que vai iniciar novos reikianos e vai transmitir o conhecimento, a dinâmica, tá certo? E aquele que vai ser sempre o seu mestre, de forma ilimitada. Eu aprendi desse modo com o meu mestre, aprendi desse modo com o mestre Johnny DeCarli, que é referência no Reiki aqui no nosso país, responsável aí também por ajudar a levar o Reiki para o Ministério da Saúde, para o SUS, tá certo? Em outro vídeo eu vou falar sobre essa parte aí também. Então, há muito tempo atrás, o Reiki foi dividido em níveis, tá certo? Para facilitar a compreensão do reikiano, ok? Pois há muito tempo atrás nós tínhamos muito mais densidade no planeta Terra do que hoje, tá certo? Então hoje nós temos desdobramentos de pensamentos, de energia, densidade no campo físico, mas há muito tempo atrás era pior, ok? Nós tivemos aí grandes crises mundiais, guerras mundiais, então a densidade do planeta era muito forte. Foi aí que chega o Reiki para ajudar e tantas outras práticas, certo? Então, os símbolos sagrados, eles entraram para ser um auxílio e cada um trabalhando em um nível específico. Então, a princípio era nível 1, 2 e 3. O 3 nível espiritual e já nível de mestre-professor. Eu sei que tem alguns mestres que gostam de iniciar os alunos já no nível de mestre-professor no nível 3. Eu sigo o tradicional. Nível 3A, o nível de mestre interior, o nível que você vai viver a sua realização interior, tá certo? E aí você decide, quero ajudar outras pessoas como mestre ou apenas como reikiano, né, como terapeuta. O nível 3B, um nível técnico, um nível onde você vai aprender como transmitir esses conhecimentos para os seus alunos, como dar o suporte, como fazer as iniciações. Ok? Então esse já é o nível exclusivo do 3B para quem sente, tá certo? Até porque a demanda de energia ela é muito maior. Quando você vai iniciar pessoas no Reiki, você tem um fluxo energético muito grande passando pelos seus próprios canais e você naturalmente vai ancorar essa energia. Então se você não sente de iniciar uma pessoa, você não inicia. Porque a demanda energética é muito grande, pessoal. E nós não podemos usar a nossa energia pessoal, porque senão nós ficamos ali totalmente exauridos. Essa é a diferença de usar uma energia canalizada e a energia pessoal. É natural do ser humano, desde sempre, colocar as mãos em outras pessoas, transmitir amor, carinho e, às vezes, usar a sua própria energia pessoal. E muitas vezes fica exaurido, porque você acabou direcionando a sua energia vital para o outro. Quando você canaliza uma energia que passa pelos seus canais, além de auxiliar você, porque você retém ali 30%, você está ajudando o outro, mas com a energia que veio de fora, no caso do céu, né? Não a sua própria energia. Então você não vai ficar exaurido. Quando você vai ministrar um curso de Reiki, você tem uma demanda energética passando pelo seu campo o tempo todo, do início do curso ao final do curso. Ok? Então você tem que se sentir muito bem, preparar-se bem para iniciar um reikiano. Então imagina só, você dá um curso para 21 pessoas. A demanda energética é muito grande.
é muito grande. Então, se você não estiver devidamente preparado, ancorado energeticamente, você fica extremamente exaurido no final, ok? Então, por isso que nós temos o Reiki em níveis, porque você vai se preparando e vai passando para os próximos níveis. Eu fui iniciada no nível 1 e no nível 2 junto, e eu sigo esse mesmo passo a passo. Por quê? O nível 1 é físico, o nível 2 é emocional e mental. Então, hoje é muito necessário nós cuidarmos do nível emocional e do nível mental. Então, faz sentido fazer uma iniciação no nível 1 e nível 2. Agora, o nível 3 é o espiritual. É como se você saísse de uma cachoeira e fosse para o oceano. Eu sempre dou essa referência. Você sai de uma cachoeira e você vai para um oceano. Então, a quantidade de energia que você vai canalizar é muito grande, ok? Um tratamento que poderia levar 40 minutos com nível 1 e nível 2, a depender da situação do receptor, você vai levar às vezes 15 minutos no nível 3, ok? Isso vai demandar muita prática também, né? Quanto mais você pratica, mais você canaliza. Mas assim, o fluxo é muito grande, tá certo? Eu digo assim, não é que você não pode brincar com Reiki, mas você tem que estar muito consciente do que você está fazendo, tá certo? Então, nós podemos ter aí um reikiano de nível 1, 2, 3 ou 3B, né? O mestre em Reiki, tá certo? E o que acontece? Independente do nível, é um reikiano. Qual que é a atuação do reikiano? O reikiano é um facilitador dessa energia canalizada que vai ser transferida para o receptor, que nós chamamos de receptor ou cliente ou pessoa que está recebendo o reiki, não de paciente, só se você for um médico, uma médica ou alguém que use já esse termo, porque tem uma formação específica para isso, tá? Falar que um paciente seu vai receber reiki e você não é da área da medicina ou da área da saúde com uma certificação dessa natureza, você não pode chamar de paciente o cliente, tá certo? Porque você não tem outras formações. Você tem ali a formação de reikiano, de terapeuta integrativo, né? E você vai transferir a energia vital universal cósmica e você vai passar orientações conforme o seu entendimento. Mas o livre-arbítrio sempre é respeitado. A energia ela é aplicada conforme a permissão da outra pessoa, seja presencial, seja à distância, a energia funciona igualmente. Mas o mais importante é o desejo da pessoa de ficar bem, de recuperar a saúde, recuperar o mental, o emocional e assim por diante, ok? Feito isso, tá tudo certo. Então, o papel do reikiano, que é um papel muito importante, é ser o facilitador dessa energia. Ele não vai transmitir a sua energia pessoal. Quando você coloca uma intenção sua, por exemplo, eu estou atendendo aqui um cliente e eu coloco uma intenção que ele fique bom, e essa intenção é uma intenção minha pessoal. Nesse momento eu posso estar usando a minha própria energia vital e no final eu ficar exaurida, tá certo? Qual que é a intenção que eu posso colocar ao atender uma pessoa com reiki? A intenção é que essa pessoa receba o reiki conforme a sua abertura, aceitação, intenção e que o melhor aconteça para ela. E o melhor que vai acontecer para ela é aquilo que ela já intencionou, é aquilo que o eu superior dela entendeu que é o melhor para ela naquele momento, tá certo? Cada pessoa está em um determinado nível de consciência, em um determinado ponto de permissão dentro do seu ser, ok? Então nós não temos direito nenhum sobre o outro. Nós não podemos forçar a recuperação de alguém que naquele momento ela está caminhando nos passos dela, no ritmo dela, e é assim que deve ser, ok? Como também o reikiano não deve impor sessões ao cliente. Então, a depender do caso, vamos supor, um cliente que está tratando a depressão com a energia reiki, então é um tratamento preventivo, né? É um tratamento complementar ao outro tratamento que ele pode estar fazendo ali com outro profissional, tá certo? De saúde. Então, para casos assim, você pode recomendar, olha, o interessante é que você faça pelo menos 3 sessões, a cada 15 dias ou toda semana, se você puder, ou pelo menos uma vez ao mês. E depois das 3 sessões nós conversamos e se você desejar nós podemos fazer mais. Sempre nesse ponto, ok? Por quê? Nós não sabemos se realmente a pessoa deseja se curar
a nível de ficar boa, de recuperar a saúde física, mental e emocional, ok? E essa cura que eu disse aqui para vocês é na visão holística, corpo, mente e espírito. Nós sabemos que as pessoas querem ficar bem, mas algumas pessoas têm um ganho secundário com a dor, com a doença, então nós não podemos impor nada. Eu já atendi cliente em estado depressivo e o cliente tinha um ganho secundário com aquilo. Então, naturalmente, ele ficava muito bem com o reiki, ele tinha consciência, né, do que estava fazendo, do que estava sentindo, inclusive estudava medicina, mas tinha um ganho secundário. Então, assim, esse é um assunto pessoal da pessoa. O reikiano vai fazer apenas o seu papel, vai facilitar a energia, vai explicar, olha, eu apliquei o reiki, eu percebi que os seus chakras estavam assim, talvez você precise dar um pouco mais de atenção para tal chakra e tal chakra, que está relacionado a tais áreas da vida. Talvez seja interessante você meditar, ter contato com a natureza, talvez uma alimentação mais leve, mas nós não podemos impor nada e nem achar nada. Por exemplo, eu acho que você tem isso ou tem aquilo, eu acho que você não precisa tomar tal medicamento, não. Isso é pessoal da pessoa. Se a pessoa está em uso, fazendo uso de medicamento, esse é um assunto da pessoa com o profissional da saúde. Então, assim, tem que ter o discernimento. Esse também é um papel importante do reikiano, ter o discernimento, tá certo? O reikiano pode ter várias percepções, pode receber intuições, inspirações e pode transmitir isso para o seu cliente. Cada cliente é um caso absolutamente diferente. Você não vai aplicar reiki em uma pessoa igual você vai aplicar na outra. Às vezes você vai começar no coronário em uma pessoa e na outra pessoa você vai sentir de começar no cardíaco. Está tudo bem, você não precisa seguir passo a passo, frontal, coronário, etc. Não. Siga a orientação do momento. Comece no cardíaco. É o seu guia interior que está falando isso para você. Não vai fazer diferença você começar no cardíaco primeiro ou no coronário. Ou porque preciso começar no coronário. Se você vai começar no cardíaco, é porque a necessidade do momento é primeiro no cardíaco, ok? Então, você vai começar no cardíaco, tá certo? Eu digo que não vai fazer diferença porque a energia, mesmo sendo aplicada no cardíaco, começando no cardíaco, ela vai se esparramar pelo campo todo da pessoa, ok? Então, você não tem que se apegar a detalhes, você vai seguir o seu coração, você aprende um passo a passo. E depois, no seu dia a dia, sendo você o seu próprio guia, você vai compreender em você as percepções. E a partir disso, quando você vai atender quando você vai atender um cliente, você vai seguir também a intuição do momento, ok? Nós estamos em um momento onde nós precisamos usar a nossa intuição, ok? E esse é um momento muito precioso nosso, essa é uma grande percepção nossa, usar a nossa intuição. E aí o reikiano pode usar pedras, pode usar olhinho essencial, enfim, o critério de usar pedra ou não usar pedra é pessoal de cada reikiano, mas é muito importante que se tenha essa ética do cuidado e respeito para com o cliente, né, com o receptor ali da energia reiki. E um reikiano, ele é considerado terapeuta integrativo. E por que terapeuta integrativo? Porque o reiki faz parte das práticas integrativas, complementares, ok? Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, reconhecido pelo Ministério do Trabalho e da Saúde aqui no Brasil também, ok? E o SUS faz uso já da prática do reiki em hospitais públicos, tem hospitais privados que fazem uso. Em João Pessoa, eu vi essa semana que a Universidade Federal da Paraíba estava abrindo inscrições para sessões de reiki, e eu acredito que eram sessões para servidores, porém, é um grande avanço, ok? João Pessoa, inclusive, é referência em práticas integrativas para a comunidade no Brasil. E no ano que eu cheguei em João Pessoa para morar, que foi o ano de 2022, eu conheci um espaço que eu não me recordo o nome. Se alguém estiver ouvindo esse áudio, foi de João Pessoa e souber, pode escrever aqui nos comentários. E ali já se fazia atendimentos com práticas integrativas como reiki, constelação familiar, yoga, acupuntura há mais de 12 anos como referência no Brasil. João Pessoa, na Paraíba, Nordeste, ok? Se eu não me engano, o Albert Einstein, em São Paulo, tem uma sala específica que faz
atendimento com práticas integrativas, né? O Reiki é uma das práticas. Então, assim, temos muitos avanços, comprovações científicas, temos também comprovação científica do Reiki atuando nas células. Então, eu sempre falo, o Reiki vai atuar nas suas células, ok? E você só tem o trabalho de mudar os seus pensamentos, a sua vibração, para que a sua célula continue se regenerando todos os dias. Nós temos um corpo novo a cada ano. Esse corpo novo pode estar rejuvenescendo ou envelhecendo, a depender dos pensamentos, das emoções, ok? Então, assim, é um universo tão profundo que nós temos para explorar em nós, que não sobra tempo para o externo, vocês concordam? Não sobra tempo para o externo, né? Olha quantas células nós temos, trilhões, órgãos, chakras, glândulas, meridianos. Gente, a gente não tem tempo para ver o externo não, até porque o externo é nosso próprio reflexo, né? Então é isso. Então, o papel do reikiano é facilitar o reiki, ok? Para o receptor. E o que vai deixar a sua energia mais forte é você usar bastante o reiki. Então, em sua própria auto-aplicação, como também aplicando em outras pessoas, tá certo? Como você sentir de fazer. Se você quer fazer isso de forma solidária, se você quer fazer isso cobrando um valor, fique à vontade, porque nós compreendemos que não há nada de graça nesse universo. Até para você ouvir esse áudio, você escolheu um tempo, um momento para ouvir esse áudio. Então ele também não foi de graça, né? Você precisou pausar algo que estava fazendo para ouvir esse áudio. Eu acho que isso é muito do inconsciente coletivo, achar que as coisas são de graças, mas tudo no universo é uma troca energética, tá certo? Então isso é uma crença muito forte de escassez. Achar que as coisas são de graça e na verdade não é. E esse foi o ensinamento trazido pelo Mikao Usui, porque ele teve uma experiência com moradores de rua em Tóquio, logo depois que ele redescobriu a energia, ok? E ele viu que aquelas pessoas receberam essa ajuda de coração, algumas aproveitaram e outras voltaram para a mesma situação na rua. Porque para aquelas pessoas era mais fácil estar na rua pedindo do que ocupando um trabalho, recebendo um dinheiro pelo trabalho que ela estava realizando. E é muito comum na nossa sociedade nós enxergarmos isso. Não é julgamento, porque a fonte não julga e nós estamos aprendendo a olhar com os olhos da fonte, a não julgar, mas nós temos que ser justos, tá certo? Justos com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Se você fica em pé 1 hora aplicando reiki numa pessoa, é 1 hora em pé. Ok? Então, assim, você está ali aplicando reiki 1 hora numa pessoa, seja na sua casa, seja na casa da pessoa, você está usando eletricidade, você está usando ar-condicionado, se é uma sala, você fez a locação da sala. Então, assim, tudo isso tem que ser considerado e valorizado, porque é o trabalho do outro, é o seu trabalho também, quando você recebe um dinheiro e você vai lá e está realizando algo para você, tá certo? Então, assim, um dos princípios do Reiki é isso, né? Eu realizo o meu trabalho com muito amor e honestamente. Então, você realiza o seu trabalho com amor e você vai receber algo em troca. Como você vai fazer a cobrança disso, fica a seu critério. Porque hoje nós temos muitas maneiras de receber o Reiki. Se uma pessoa não tem condições de pagar por uma sessão, ela pode gentilmente solicitar alguém. E a outra pessoa vai saber que ela está pedindo gentilmente de coração. Ela está explicando. Isso não é algo errado, não é humilhação, pelo contrário. E quando uma pessoa realmente precisa de ajuda, ela sabe exatamente aonde ir, aonde procurar ajuda, ok? Mas como eu falei, tudo vai do coração de cada pessoa, tá certo? Então deixo mais esse áudio maravilhoso, incrível para vocês. E realmente esse áudio está bem rico, precioso, tá ok? Vou deixar aqui também no comentário alguns links fixados, e um dos links ali é de contato para a sessão de Reiki, para curso de Reiki. Eu já estou ministrando novamente curso de Reiki online e individual, eu gosto desse formato. E vai ter curso de Reiki presencial em Atibaia em outubro, vai ter o curso de Reiki presencial em João Pessoa no final de novembro, e acredito eu que no início de 2027 em Vitória, no Espírito Santo, tá bom? Gosto muito dessa experiência e eu estou projetando experiências um pouco mais profundas com o Reiki. Então junto eu quero colocar rodas de meditação, rodas de conversa,
para falarmos das emoções, como escolher uma emoção melhor, como entender que as emoções são seus direcionadores na vida humana, como construir novas narrativas para sair desses ciclos, né, de narrativas do inconsciente coletivo, desses ciclos de narrativas de escassez, de medo, de culpa, de apego, tá certo? Então, tudo isso entra no processo de autotransformação, de despertar, e tudo é sobre nós, mais uma vez, tá bom, pessoal? Um beijo grande e até o próximo vídeo.